gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre substrato. Gente, eu tenho reparado ao longo dos meus anos de cultivo aí, né, que a gente comete alguns erros com substrato, principalmente quando a gente é iniciante, né, que a gente vive ouvindo. Tem que ser muito drenável, tem que ser drenável. Sim, tem que ser, mas às vezes a gente exagera e a planta também não se desenvolve, né? Porque aqui já aconteceu comigo e acontece ainda, tá? Às vezes você prepara um substrato e você acaba exagerando na drenagem. Aí a plantinha não se desenvolve bem. Então é isso que eu vou falar hoje, né? Sobre o tema hoje vai ser sobre substrato. Então você que está iniciando aí, você comprou aquela suculenta pela internet, aí você preparou aquele substrato mega drenável, com perlita, casca de arroz, carvão, e a sua plantinha não tá indo bem? Fique por aqui, tá bem? E aqui, gente, eu vou mostrar a diferença, assim, é notável a diferença de uma planta para outra e a forma de cultivo, como que vai mudar aí de acordo com o seu substrato, tá? Aqui eu tinha uma colônia de mebina que ela estava bem grande, então eu desfiz a colônia e plantei as mudinhas. Um pouco eu coloquei nessa cuia, né, de plástico, e outra eu plantei nesse vasinho de barro pequeno. Essa aqui é uma cuia 21, até coloquei ela junto com essa Violet Queen. E aqui, essa que eu plantei, o desenvolvimento dela é notável, gente, olha só. E foi no mesmo dia, é o mesmo substrato. Essa aqui ela enraizou bem mais rápido. Ela se nutriu, cresceu, as mudinhas aqui se desenvolveram. Essas mudinhas estavam bem pequenininhas. A mebina ela é muito prolífica, né? E aqui a diferença é notável. Essa aqui ela demorou muito para enraizar. E basicamente ela não cresceu nada, gente. Não cresceu nada. E às vezes ela fica totalmente desidratada. Porque aqui a minha rega é uma vez por semana. Então eu estou ajustando o meu substrato de acordo com as minhas regas. Eu rego uma vez por semana. Esse tipo de substrato nesse vaso pequeno, para mim, não tá dando certo mais. Então, o que eu tô fazendo aqui, gente? Um vasinho de barro, sim, porque os vasos de barro, ele já seca muito mais rápido que o vaso de plástico, né? Então, o que eu faço? Eu uso ele sem drenagem nenhuma. Eu coloco direto o substrato. O substrato, gente, vai assim, o básico que a gente usa, a maioria que usa, né? É o substrato para flores e folhagens, né? Esse substrato que vem casca de pinos e alguns vem casquinha de arroz. O que muda aqui, gente, é o tamanho deles, né? Uns tem pedacinhos menores, pedacinhos maiores, né? Ó, esse aqui já é um tipo de substrato que ele já é menorzinho, tá vendo? Esse aqui já tem uns pedacinhos maiores. E esse também ele tem um componente aqui que parece vermiculita. Esse substrato é o que vem do produtor, é que vem as plantinhas envasadas que eu compro para venda, tá? E esse aqui é um substrato que eu comprei, que eu tava com muito replante para fazer, então eu comprei esse substrato. Então a diferença muda aqui, gente, só o tamanho, tá vendo, ó? Esse para esse. Mas basicamente é a mesma coisa, tem N marcas no mercado, eu não vou ficar citando marca. Aí o que a gente faz? Para melhorar a drenagem desse substrato, a gente coloca carvão, né? Casca de arroz, perlita, e mistura tudo. Só que às vezes a gente exagera, gente. A gente exagera e coloca muita drenagem. Aí o substrato faz o quê? Vira isso aqui, ó. Aqui foi um substrato que eu fiz e não deu certo. A plantinha que eu coloquei aqui não se desenvolveu de jeito nenhum. Aqui eu usei o tamanho de carvão, que é bem grande, né? Um carvão bem grande. E o vaso aqui, ele seca muito rápido também, esse vaso. E a plantinha que eu pus aqui, ela não enraizava de jeito nenhum, não crescia de jeito nenhum. E esse vaso não retinha água de jeito nenhum. Olha só como tá isso aqui, gente, ó. Muito drenável. Então a planta que vai num substrato desse, ela não vai bem, ela não vai crescer, ela não vai se multiplicar, porque a planta para se multiplicar, ela precisa estar bem nutrida, né? Para ela dar mudinhas e tal. Senão ela só vai reter um pouquinho de água ali para ela se manter viva. Então qual é o seu intuito com a sua suculenta? Você quer que ela se multiplique? Você quer que ela se desenvolva? Ou você quer que ela não cresça muito, se mantenha compactadas? Aí sim, dá super certo você manter num vaso menor, com substrato drenável, regas espaçadas, aí dá certo.
Mas caso você queira que ela se multiplique, que venha mudinhas, você tem que ajustar o seu substrato. Porque assim, você fez lá aquele substrato, né? Igual eu falei. Ah, eu vou fazer um substrato super top para minha suculenta. Aí você comprou aquela suculenta pela internet, ela tá desplantada. Você vai plantar ela, né? Muita gente poda as raízes e outras planta direto. No meu caso aqui, na maioria das vezes, eu planto direto, tá? Isso é opcional. Aí você plantou ela. Só que aquele substrato tá igual esse aqui, ó. Tá igualzinho esse daqui. A planta não vai se desenvolver aqui, gente. Até essa planta conseguir enraizar, ela tem que ser muito guerreira. Aí ela vai ficar com aquele aspecto de murcha. Aí perde uma folha, perde outra, perde uma folha, perde outra e não vai se desenvolver. Aí se você faz um substrato com a drenagem correta, porque sim, é bom ter um pouquinho de drenagem. Mas se você exagera demais, ela também não vai. E como que a gente sabe disso, gente? É meio que intuitivo. O substrato aqui eu faço ele meio sem medida. Você vai sentindo a porosidade, né, do substrato. Esse aqui eu sei que ele vai compactar, ó. Ele vai compactar um pouco. Ele vai reter muita umidade. Mas você misturou um pouquinho de carvão aqui. Ultimamente, gente, eu tô até evitando de usar casca de arroz, perlita, esse monte de coisa. Eu uso mal o carvão, tá? E para vaso de barro, assim, eu tô plantando direto. Porque as minhas regas aqui, ó, eu cultivo de várias maneiras. Eu cultivo na estufa, que é as regas controladas, e eu cultivo no tempo. Quando eu faço substrato para cultivar no tempo, eu melhoro um pouquinho a drenagem. Eu já coloco um pouquinho mais de carvão, misturo uma casquinha de arroz, para ele ficar, né, não ficar tão assim, ó. Porque no tempo, começou a chover demais um substrato desse, aí vira lama, né, gente? Não é a suculenta que resista. Mas, se você também exagerar, tá aquele sol rachando e a bichinha tá lá com um substrato tipo esse daqui, ela não vai bem. Principalmente gibiflora, gente. Gibiflora, se você espaçou demais as regas, colocou num substrato muito drenável, ela só vai perder folha e vai ficar aquela planta esticada, pescoçuda. Não vai ficar aquela planta grande, bonita, né? Que a gente gosta das gibifloras gigantes, né? E se você põe num substrato que aí tá muito drenável, o desenvolvimento dela vai ser menos. Porque sim, as gibifloras, elas precisam sim de um pouco mais de rega, de umidade. Se você mantém ela no substrato muito drenável, ela não vai bem. E se você espaçar muitas regas também. Rega, gente, isso aí eu vou falar em outro vídeo, tá? Então, se você está iniciando o seu cultivo, você tem muita dúvida sobre rega, sol, substrato, cola aqui que você vai passar de ano. Né? Porque a gente começa, a gente fica testando um monte de coisa. E o cultivo, você vai ajustar ele de acordo com a sua região. Tipo, se eu moro lá no Piauí, porque o estado, né, ele é muito quente, né? O Piauí, ele é muito quente. Se eu coloco um substrato muito drenável desse, minha suculenta vai virar o quê, gente? Não vai crescer o quê? Nada. Não vai crescer, porque o substrato tá muito drenável. O sol lá é muito quente. E a rega lá também é diferente. Eu acho que quem mora lá, molha as plantas mais de uma vez por semana, com certeza, né? Mas você mora numa região que já é mais chuvosa, que o clima é mais ameno, você vai ajustar de acordo com o seu cultivo, né? Com a sua... Você que controla as regras da sua plantinha, pronto. Seu vaso é de plástico, é de barro, é outro tipo de substrato. Muita gente não tá tendo sucesso por causa disso aqui, que a gente só vê falar. O substrato tem que ser muito drenável, muito drenável. Sim, tem que ter dreno, mas se você exagera demais também, sua planta não desenvolve, tá? Principalmente aquelas plantinhas que você comprou pela internet, elas precisam se adaptar. Elas precisam a raiz se renovar. Porque assim, você tem a opção de cortar ou não, né? Você que vai decidir se você vai cortar ou não. Se você chegou para você fez o seu substrato, regou, você também vai fazer isso. Você vai plantar sua bonitinha que chegou, vai regar e vai esperar. Você não vai ficar, ela tá meia murcha, eu vou regar de novo. Não vai adiantar, porque ela tem o tempo das raízes se adaptar ali. Então, você planta, espera seu substrato secar e você vai ver uma semaninha e pouquinho, ela já vai estar totalmente diferente, né? Aí você vai ver, você regou hoje, seu substrato você vai lá, o bicho tá todo seco. Às vezes o substrato tá tão drenável que a água não para ali, gente. Você põe a água, escorre toda e a planta não recebe rega nenhuma.
Então tem que ter cuidado com isso, com o excesso de drenagem no substrato. E que tipo de vaso que você está usando. Porque aí sim você vai ter plantinhas que vai crescer. Ó, essa planta aqui eu comprei, né? Ela veio do produtor e eu não mudei de vaso. E lá eles não usam, gente, drenagem e substrato, não. Eles, do jeito que vem esse tipo de substrato aqui para flores e folhagem, é o que eles usam, direto. Entendeu? Todas essas aqui, ó, direto. E as plantas crescem, se desenvolvem, né? E sem contar que esse substrato aqui, engana-se quem acha que ele é rico de nutrientes. Não é. Esse substrato aqui, gente, ele tem bastante componentes assim, de casca de pinos. Mas esse substrato, ele é esterilizado. Ele passa por alta temperatura, entendeu? Então, basicamente aqui o que tem é a casca de pinos moída. E outra coisa que não te conta sobre esse substrato, gente, a tendência de você ter cochonilha de raiz com esse substrato é mais do que você preparar um substrato com terra vegetal. Mas aí tem os pós e contras. Substrato preparado com terra vegetal. Você também tem grande tendência de ter nematóide. Se você escolhe um local que não é de boa procedência, ele pode já vir contaminado, porque infelizmente o solo pode já haver contaminantes ali de nematóides, né? Então, na maioria dos casos, quando a gente faz um substrato com a terra do quintal, às vezes você pode ter tendência a nematóides, tá? Então, existem os pós e contras, mas é um substrato ruim? Não. É um substrato que às vezes é até melhor, porque você não vai ter problema com cochonilha de raiz. Infelizmente, esse substrato aqui, a gente tem tendência a ter problemas de cochonilha de raiz com ele, por causa da casca de pinos, né? E já a terra vegetal não, ela já não tem esse grande problema. Pode acontecer sim, gente, mas é menos do que esse substrato. Só que aí tem aquele problema também de vir nematóides, né? Você ter problemas com nematóides. Nematóides, para quem não sabe, é aquele verminho que dá nas raízes da planta e deixa a raiz cheia de bolinha. Aí a planta começa também a não se desenvolver bem. Ela não inibe o crescimento da planta, tá? Mas isso é do solo mesmo. É errado você fazer seu substrato? Não, gente. Você ajusta o seu substrato de acordo com o seu cultivo. Você faz da forma que você quiser. Tem muitas receitas por aí, só que você vai pegar e vai ajustar de acordo com o seu cultivo. De acordo com a sua rega, com o seu vaso, o tamanho de vaso que você vai usar. Porque aqui, ó, se eu pegar esse substrato aqui, ó, esse aqui que não tem drenagem nenhuma, e eu colocar nesse vaso de barro aqui, ele vai se manter úmido por muito tempo. Então, depende da planta que eu colocar aqui, ela vai fungar. Então, você tem que prestar atenção em tudo isso. Mas se eu colocar esse substrato aqui nesse vasinho de barro, já vai dar tão ruim não, vai dar certo, porque esse substrato, esse vaso, ele seca muito rápido. Então a gente tem muita dúvida, né, gente, sobre substrato, o que fazer, que quantidade de dreno usar. Esse aqui, gente, foi o que eu usei. Eu tava fazendo alguns replantes aqui e eu usei aqui só com carvão. Porque os vasos que eu tava fazendo não é grande, é vaso pequeno. Então eu falei, eu não vou colocar muito dreno. Aqui eu já tive que mudar planta de vaso, de substrato, porque não estava se desenvolvendo. Essa aqui mesmo, gente, não crescia de jeito nenhum, porque o vaso dela já é pequeno. Essa aqui é uma enana. E a minha rega é uma vez por semana. E o substrato estava muito drenável. E o vaso é pequenininho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mudar. E coloquei basicamente, gente, só isso aqui, ó. Que eu plantei até com esse tipo de substrato. Coloquei e plantei. A bichinha foi que foi agora, ó. Encheu de mudinha, tá bonitinha, tá bem nutrida, ela não se desidrata. Agora, se eu mantesse ela assim, ela não ia bem, ela ia ficar minguando, sabe? Caindo folhinha e não ia se desenvolver. Então, gente, as dicas que eu queria passar para vocês foi essa. Porque é coisas que eu venho reparando aqui. Às vezes eu erro aqui na drenagem, igual esse vaso aqui, eu errei pra caramba isso aqui, ó. Esse vaso tá muito drenável para o tipo de vaso que eu tô usando. Talvez se eu tivesse colocado um vasinho de plástico, teria dado certo. Mas esse vaso, ele seca muito rápido. E aqui não deu. Mas realmente, de qualquer forma, aqui o dreno tá muito, tá?
Então, às vezes, se você tá exagerando aí, reduz. Às vezes, esse substrato aqui, ó, dá para me misturar nessa cuia ali e fazer outro tipo de substrato. Dá para fazer outro substrato, porque de tão drenável que ele tá. Tá bem? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou tentar trazer mais esse tipo de conteúdo. Se vocês quiserem deixar sugestões aí também, né? É bem-vinda, tá bem? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.